Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 6. O nosso tema é a rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. Irmãos, antes de começar a aula, a rebeldia de Saul foi contra Deus. Deus tinha mandado ele matar os amalequitas, matar aqueles homens e também esperar que Samuel pudesse fazer o sacrifício. Ele não ouviu a voz de Deus, ele foi rebelde acerca da voz de Deus. Claro, hoje nós sabemos que tem homens que se rebelam contra a igreja, se rebelam contra Deus. Contra Deus não, se rebelam contra a igreja, contra o pastor. Porém, essa não vai ser exatamente o foco da nossa aula. O foco da nossa aula é dizer o porquê que Saul se rebelou contra, fez essa rebeldia contra Deus, ou seja, não ouvindo. Por quê? Porque não ouvir a voz de Deus, não ouvir os ensinamentos de Deus, não ouvir aquilo que Deus manda também é uma rebeldia contra Deus. É como um filho. O filho não escuta o pai, o filho não quer saber de respeitar o pai está mandando, ele não quer obedecer, então ele está se rebelando. Ele é um filho rebelde contra o seu próprio pai. Então aqui no nosso textuário que está em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, diz assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Então ele comete um pecado, ele comete um pecado e se desencadeia vários outros em cima daquele. Então veja que ele comete uma coisa aqui, ele comete um pecado de rebelião, e aí é como um pecado de feitiçaria, que vai puxando vários outros. Então veja aqui que Deus rejeitou Saul. Deus rejeitou Saul. Claro, irmãos, como nós já falamos, nunca foi plano de Deus que Israel tivesse um rei, mas Israel queria ter um rei. Israel queria ser como os outros povos. Aqui na verdade prática, ao cristão nascido de novo, não cabe praticar o pecado da rebeldia, pois fazê-lo é reviver a velha natureza. Ou seja, aquela natureza que fazia o que queria, que não dava satisfação para ninguém, mas agora não, agora nós temos a Cristo, agora nós enxergamos, nós somos libertos, nós enxergamos o outro lado, nós vemos as consequências. Então Deus nos abriu os nossos olhos para que nós venhamos ter entendimento para praticar a sua vontade. Leitura bíblica em classe que está em 1 Samuel capítulo 15, do versículo 17 ao 28, diz assim: e disse Samuel, porventura sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Benjamim, que era a tribo de Saul, era a menor tribo de Israel. Naquele momento ali era a menor tribo de Israel. Então veja que Deus tirou ali Saul, levantou Saul como rei. E aí ele se achou no direito de fazer aquilo que ele queria num certo momento da vida. Por isso que nós temos que tomar cuidado quando Deus nos dá algumas coisas, quando Deus nos concede algumas posições, ou nos dá uma certa condição financeira, vamos dizer assim, para não acharmos que nós somos autossuficientes, porque nós temos que sempre ter a mentalidade que somos dependentes de Deus, e dependente dos seus desígnios, e dependente da sua autoridade, e dependente do seu poder, e dependente da sua palavra, independente dele em todos os aspectos. Então aqui ele rejeitou isso. Aqui no versículo de número 22, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Infelizmente hoje, tem pessoas que acham que vão pagar o seu pecado dando um dízimo ótimo na igreja, dando uma oferta gorda, ajudando as pessoas, eu ajudo, eu faço, como aqueles milionários que às vezes doam uma parte da sua fortuna e as pessoas, nossa, com ele é generoso nada. Não tem generosidade nenhuma ali. O que tem ali é que ele doa uma boa parte para pagar menos impostos para o governo. Então ele faz isso para poder ter isenção de imposto. Então aqui, mas voltando à questão aqui, Deus, ele quer que nós venhamos ser o quê? Primeiro, obedientes da sua palavra. Porque o sacrificar aqui é dar algo que levar um bom carneiro, uma boa ovelha, né, para levar para o templo. Era esse tipo de sacrifício que o autor aqui de Samuel estava dizendo, que Deus estava falando. Então veja que não adianta nada fazer sacrifício, fazer muita coisa e não obedecer. É como o católico. O católico, o que ele faz?
quando eu morava no Brasil, eu trabalhava ali em Guarulhos, eu via muito, perto de 12 de outubro, muitas pessoas andando ali na rodovia Presidente Dutra. E as pessoas estavam andando ali, e sentido Aparecida do Norte, e ali andavam, porque de São Paulo a Aparecida do Norte são 180 quilômetros, ali de Guarulhos. Fora mais para trás ali que as pessoas vinham de Barueri e tal, mais de 200 quilômetros. Então as pessoas, mas era uma vez só. E aí andava uma escadaria, dependendo do lugar que for, anda numa escadaria de joelhos e tal, mas ele é um sacrifício que fica ali e acabou, e nunca mais obedece. A pessoa continua fumando, bebendo, se prostituindo, mas é uma promessa, como se estivesse pagando promessa. E às vezes muito crente está usando dessa prática. Está pagando promessa para querer encobrir o seu pecado. E na verdade o pecado só tem um jeito, arrependimento. Então aqui nós vemos o que? Deus falando, olha, eu tenho prazer no homem obedecer a minha palavra. Sacrifício é segundo plano. Primeiro tem que obedecer, para depois sacrificar. Aqui no 23, porque a rebelião é como o pecado, como nós já lemos, é o pecado de feitiçaria. Então quando se rebela porque não quer mais ouvir, não quer mais saber de voz de Deus. E aí acaba se rebelando. O versículo 28, então Samuel lhe disse, o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e tem dado ao teu próximo melhor do que tu. E aí chegou um momento que não teve como mais mesmo. Deus falou para Samuel, fala para ele que acabou, não tem mais jeito. Ele não vai ser mais rei de Israel, ele não vai ser mais rei. Mas veja uma coisa, o reinado dele não acabou ali. Ele teve muito tempo ainda de reinado. E aí, meus irmãos, nunca mais se arrependeu, nunca mais quis voltar atrás. E aí foi até aquela mulher, a quiromancia, para poder subir depois que Samuel morreu. Então várias situações se desencadeou na vida de Samuel. E ele nunca buscou um arrependimento. Nossa introdução. Nesta lição trataremos sobre a rebeldia de Saul e de sua rejeição por parte de Deus. Então, vai ser tratado por que Deus rejeitou ele. Definição de rebeldia. Conceito. Rebeldia é caracterizado como ato de resistência. É opor-se a uma autoridade. Por vezes se trata de uma obstinação em excesso. Hoje, como eu citei, muitos estão se rebelando contra Deus, né? Acha que se rebela contra o pastor. Irmãos, nós temos que respeitar as autoridades, nós temos que respeitar os pastores, mas se ele não estiver fazendo uma coisa que você não concorda pela Bíblia, que tem muitos hoje, irmãos, para achar uma igreja mesmo, séria, tá difícil, mas procura que tem homens sérios, que tem pastores sérios, que tem homens que se dedicam a fazer a vontade de Deus e pregar o evangelho genuíno. O evangelho é aquele evangelho que salva, não é o evangelho de prosperidade, é o evangelho que primeiro salva o homem, e se Deus assim permitir, tem prosperidade. Mas aqui, eles estão se rebelando. Hoje, irmãos, muitos pastores no Brasil têm se rebelado, e outros saem por discordar, porque foram muito prejudicados, e aí são taxados como rebeldes. Então, meus irmãos, nós temos que, às vezes, não colocar a nossa língua, não colocar a nossa mão em certas situações. O aspecto bíblico. Algumas passagens do Antigo Testamento, como por exemplo Jeremias 3, 23 e 31, 22, apontam a nação de Israel como filhos e filhas rebeldes, que escolheram o mal para desenvolver uma vida de pecado. Olha, aqui vai citar até Oséias, né? Deus, eu vou até primeiro falar aqui de Oséias. Deus permitiu, falou para Oséias casar com uma prostituta, andar de mãos dadas com a prostituta durante o dia, falar para ela não parar de fazer aquilo que ela estava fazendo, para simbolizar aquilo que Israel estava fazendo contra Deus. Veja o peso. Deus permitiu que o profeta casasse com uma prostituta, porque o profeta tem que sentir aquilo que Deus sente. Então veja que o profeta casa com uma prostituta, né? Uma mulher rebelde, uma mulher totalmente fora dos padrões de sociedade, para poder obter um lucro, para poder fazer aquilo que quer fazer sem ter leis, sem ter padrão. E então Deus aqui permite que Oséias faça isso. E nós vemos aqui que Jeremias ele batalhou, irmãos. O povo estava rebelde, quando estava nos momentos difíceis ia até Deus, se humilhava, mas aí chegou um momento que nem se humilhava mais, eles estavam indo nos montes e dedicar a seu culto à Rainha dos Céus, e dedicar as suas ofertas à Rainha dos Céus. E aí de vez em quando levava lá, só para desencargo de consciência no templo, para que pudesse fazer alguma coisa. Mas o seu coração não estava mais em Deus. Então dentro dele já tinha rebeldia, já não queria mais
praticar as leis, achava as leis muito pesadas e queria viver a sua maneira. Isso é rebeldia. Quando a pessoa não coloca a sua mente para funcionar e raciocinar aquilo que é certo e o que é errado. Então, quando ela chega nesse momento e ela quer fazer aquilo que quer fazer, sendo que a palavra de Deus está fazendo para ela não fazer, e aí é um rebelde diante de Deus. O cristão e a rebelião. A Bíblia ensina ao cristão respeitar todas as autoridades, inclusive os líderes da igreja, jamais ser insubmisso e rebelar-se. Irmãos, é assim, a minha opinião, né, que aqui é um tópico até que polêmico, como eu já disse. A minha opinião é a seguinte: se você não concorda com o seu pastor, se você não concorda com a doutrina da sua igreja, principalmente muitos que não concordam com o dízimo, não concorda com a linha teológica que as Assembleias de Deus adotaram, que foi o arminiano, que você acha que a pessoa uma vez salva, salva para sempre, adotou o calvinismo, irmão, fica à vontade, vai para uma igreja calvinista que não adotou o dízimo como arrecadação. Simples. Porque a pessoa fica lá dentro, fica fazendo isso, ela acaba se rebelando. É claro, tem muitos pastores, irmãos, infelizmente tem homens que estão colocando a cabeça, aí já é uma outra situação, colocando e se ungindo a pastor, porque ficar rebelde, porque o homem está todo errado e quer se rebelar contra Deus. Aí é uma situação. E tem situações que está sendo perseguido dentro da igreja, porque está pregando a palavra de Deus genuinamente, está pregando a palavra de Deus com amor, e aí, dependendo da mensagem que prega, acaba sendo perseguido. E aí quando ele fala, não, então eu vou sair, Deus está mandando eu sair na direção de Deus, e também acaba sendo taxado de rebelde. Então nós temos que ponderar as situações. Né? As situações, tem várias situações. Claro, as pessoas estão sendo insubmissas às suas autoridades. Claro, nesse caso de o pastor pregando a palavra de Deus com amor, com dedicação, e os seus líderes o perseguindo, ele não pode se levantar no sentido de brigar com eles. A melhor coisa é sair, como eu já vi. A pessoa, não, para mim não dá mais, eu vou sair, já estou sendo muito prejudicado aqui. Eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou pregando a palavra, e meus líderes estão me prejudicando e favorecendo o outro, que está todo errado. Então eu vou, né? Não é nos padrões da pessoa que a pessoa tem que ponderar isso e equilibrar isso. Não é nos meus padrões. É nos padrões da Bíblia. E não é nos padrões a qual eu interpreto. Porque às vezes a pessoa pode interpretar a Bíblia no seu bel prazer. É um padrão correto, é um padrão que tem que ter uma sabedoria. A pessoa tem que sentir paz. Tem que sentir paz e estar cheio do Espírito Santo. O cristão e a rebelião nós já falamos. Então vamos aqui para o tópico 2. A rebeldia de Saul não cumpria com a ordem divina. Então Deus, no começo, foi toda aquela festa, ele fez aquele movimento todo, e o povo, né, foi lá, ganhou a guerra, e foi uma bênção. Muitos teve tribo que não aceitou ele, mas mesmo assim ele insistiu, e estava tudo uma bênção. Só que depois nós vemos que ele se rebelou. Deus mandou ele matar aqueles homens, matar os bois, matar tudo, matar o rei. E o que aconteceu? Ele trouxe o rei e não matou. E veio Samuel e matou. Ou seja, ele estava achando que quando Deus estava mandando não era o suficiente. Ele tinha que fazer aquilo que ele queria fazer. E aqui, Deus se arrependeu em relação a Saul. Eu vou até ler essa parte. Foram duas razões para isso. Saul deixou de seguir e de executar a vontade de Deus. A palavra arrepender-se, oriunda do hebraico Nasham, significa sentir profundamente e lamentar. Referindo à pessoa de Deus, essa expressão pode ser compreendida como mudança em relação à pessoa de Saul. Ou seja, Saul era o rei, Deus ia prosperar o reino dele, mas agora Deus o rejeitou, não ia mais prosperar o reino dele. Não ia mais. Então, essa expressão pode ser compreendida como mudança em relação. Deus não tolera o pecado e dessa forma não poderia deixar que Saul continuasse dirigindo o seu povo. Por isso, por meio de Samuel, ele o rejeitou. A desobediência, a teimosia e a rebelião do primeiro rei de Israel atraíram a ira de Deus. O prazer de Deus não está em sacrifícios, mas na obediência do ser humano à sua palavra. Então, aí você vai dizer, mas não teve outros reis que fizeram muito piores do que ele e Deus rejeitou? Irmãos, porque Deus não usava mais o profeta para falar que estava rejeitado. Aqui Deus usou e outros homens, outros reis deveriam seguir o exemplo de Saul. Seguir o exemplo de Saul em que sentido? Viu que está fazendo errado? Vou começar a fazer certo para não ser rejeitado. E aí, Deus fala uma vez só.
Quando Deus fala uma vez só, a Bíblia foi escrita há 2000 anos atrás, a última parte da Bíblia, há um pouquinho mais de 2000 anos, um pouquinho menos no caso de 2000 anos, né? Há 1900 anos, vamos colocar assim, a última parte, que no caso ali foi João, se eu não me engano, que escreveu o Apocalipse, as cartas. Mas veja que essas coisas todas que aconteceu, aquilo que serviu para aquele povo serve para nós também. Então Deus não precisa vir hoje e falar tudo de novo para nós. Nós temos o exemplo até mesmo de, alguns colocam 8.000 anos atrás, de Adão e Eva. Não precisa vir ninguém aqui, vir Deus aqui e falar tudo de novo. Então foi a mesma coisa que aconteceu com Saul. Deus não precisava falar tudo de novo para o povo como um rei deveria proceder. O próprio exemplo de Saul deveria servir para todos os reis. Então veja que por isso que Deus ele se arrependeu. Então essa expressão era para que pudesse servir para outros reis não fazerem o mal como Saul fez. Mas não resolveu. A maioria dos reis de Israel, todos eles foram maus. Tanto de Judá, quando eu falo Israel, eu estou colocando o reino do sul e o reino do norte. Então essa é a questão. Parte 3. A rebelião como pecado de feitiçaria. Então, se rebelou, né, achou que podia fazer aquilo que queria. E aqui está até dizendo, essa expressão traz a ideia de uma decisão por meio de adivinhação ou de lançamento de sorte. Uma atitude obstinada e teimosa. Deus falou para ele não fazer, ele fez. Ele achou que poderia fazer, porque ele era o rei, ele era a autoridade, e foi insubmisso àquilo que Deus tinha mandado. Então isso se caracterizou como um pecado de rebelião. E não foi uma vez não, foram duas. Foram duas vezes que ele fez. Uma, como nós já citamos, foi na guerra, e a outra foi quando Samuel falou para ele, olha, me espera para o sacrifício. Pelo fato de ele ter oferecido o sacrifício, não foi esse o pior. O pior foi ele não ter esperado, ter sido paciente em esperar o profeta, que o profeta disse para ele esperar. O profeta, meus irmãos, era a voz de Deus na terra. Então ele deveria respeitar o profeta. Tópico 3. Saul, um líder sem critérios. Não sabia esperar. Foi como nós falamos. Ele não sabia esperar. Não soube esperar. Uma das provas que Saul não tinha critérios para a liderança era a sua impaciência. Ele era um homem impaciente. Irmãos, nós temos esse problema. Nós somos impacientes acerca daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Se Deus falar para nós hoje, a pessoa for um membro da igreja, um diácono, falar, olha, Deus está me falando, e você sentir mesmo que Deus está falando, olha, Deus está me falando que você um dia vai ser um pastor, nós achamos que vai virar pastor no outro dia. Quando, no entanto, leva tempo, leva dias, leva anos para que isso possa se concretizar. E às vezes a nossa impaciência pode colocar a nossa vida em risco, porque nós decidimos se nós vamos obedecer a Deus ou não. E aí, quando a gente decide que as coisas têm que ser do nosso jeito, e a gente acaba agindo do nosso jeito e a nossa maneira. Tomemos cuidado. Então Saul ele não sabia esperar, ele não soube esperar o profeta. Ele achou que pelo fato de ele ter autoridade, ele podia sacrificar e não devia satisfação para ninguém. Mas antes de a gente cometer o pecado, o diabo, o inimigo da nossa alma, porque a gente acha que tudo é o diabo, não mesmo, tem os demônios e tem o nosso eu. Ficou lá instigando ele, não, oferece que... Aí antes de a gente cometer o pecado, a gente incentiva nós a cometermos o pecado, já damos a desculpa por que cometeu, já damos a justificativa por que cometeu aquilo. Então com certeza aconteceu com o Saul, você é o rei, você pode, depois se acontecer, pede perdão, dá tudo certo. Pode ser que isso tenha acontecido com ele. E aí ele ofereceu, só que depois que ele oferece, aí vem o peso. Aí não tem como fugir, aí vem o peso e aí ele sente mesmo que ele foi rejeitado. Saul, o rei rejeitado. Destacamos a rejeição de Saul por causa do pecado de ele não atentar à voz de Deus. Então ele não atentou à voz de Deus. Foi rejeitado, tinha tudo, irmãos. Ele tinha tudo para que o reino dele pudesse ser próspero, o filho dele, Jonatas, pudesse continuar sendo rei de Israel. Podia ser próspero, podia ser uma bênção. Mas você vai dizer, mas Deus, mesmo sendo Deus, ele tem todo o poder, ele sabe tudo o que vai acontecer. Como é que Deus permite uma coisa dessa? Deus dá chance para nós. Deus deu chance para o povo. Deus mostrou para o povo que o homem é falho. Deus não é falho, mas o homem é falho. E o homem é tão falho que colocou a nação a perder muitas coisas.
como perder a sua identidade de nação de Deus, de nação que tinha a identidade de pregar o Evangelho. O Evangelho assim, né, que a gente fala o Evangelho, mas de pregar a palavra de Deus, de ser um exemplo para os outros povos. Então nós vemos que o povo começou a se perder. Então aqui, Saul foi rejeitado e depois ele nunca quis se arrepender. Ele ali um remorsozinho e tal, mas nunca procurou se arrepender, nunca procurou consertar a bobagem que ele fez. Ele achou, eu sou o rei, esse profeta aí, de repente, com muito mais idade que ele, esse velho aí não sabe de nada, quem sabe sou eu. Nós temos que respeitar os cabelos brancos dos irmãos anciãos da igreja e ouvir os conselhos que eles têm. Claro, nem tudo dá para ouvir, porque nem todos eles têm maturidade. Maturidade é colocar o exemplo em prática, nem todos eles têm. Mas nós temos que procurar fazer a vontade de Deus. E a nossa conclusão, irmãos, o que é ter sucesso no ministério? É ter agenda concorrida? Um estilo de vida confortável? Não. O sucesso do ministério não está somente em ser separado para um cargo, mas sim na obediência completa ao Deus da palavra. Assim Salomão escreveu, é melhor o fim das coisas do que o seu princípio. Que Deus nos ajude a obedecer e a viver para a sua glória. O que eu entendo aqui? Muito boa definida essa conclusão. O que eu entendo? Se você é um diácono, se você é um presbítero, se você é um cooperador, se você é um membro, se você for fazer qualquer coisa na igreja, um músico, qualquer coisa que você estiver fazendo na igreja, mesmo que seja um membro, ele prega no seu trabalho, ele prega no seu dia a dia, ele faz a diferença. Faça da melhor maneira possível. Obedeça aquilo que Deus mandou você fazer. Se é pequeno ou grande, se é isso ou aquilo, não importa. O importante é nós sermos obedientes a Deus naquilo que Deus nos colocou em nossas mãos. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Você ainda que não é assinante do nosso canal está convidadíssimo a assinar. Deus abençoe. Fique na paz.